Oi, gente, boa noite. O áudio tá legal aí, gente? Eu tô com fone aqui, eu não sei se tá saindo legal o louvor. Boa noite, a paz do Senhor. Ansiosa estava, ansiosa estou. Compartilha a live, gente, isso aí. Enquanto a gente ouve o louvor, vai compartilhando aí com todo mundo. A paz, Sani. A paz para todo mundo, Ariane, Sinamita, Melise, meu esposo que já entrou aí, Noelange. Ó meu cantinho, gente. A Débora. O áudio tá tudo certo. Obrigada. Eu amei também, gente. Não é por nada não, mas eu amei meu cantinho. Eu acho que ficou bem minha cara. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Ótimo. Vamos ouvir o louvor. Enquanto isso, mais outras pessoas vão entrando aí pra gente dar início, tá bom? Gente, só um minutinho. No seu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Oi, gente. Oi, Lô, Zeke. A Monique também entrou aí, não sei se ela tá ainda. Gente, olha isso. Eu e maridinho, né? Que fizemos. Obrigada. Deixa eu centralizar aqui. Teus braços existe um espaço para mim. A Rita, minha cunhada, também já entrou aí. Gente, vai chamando o pessoal. Eu desconheço um outro amor assim. Natália. É a Vitória. Oi, a Jéssica.
Obrigada, Jéssica. Boa noite para quem tá entrando aí. Eu acho que é a Caitinha. Gente, eu não consigo enxergar direito não, viu? Então se passar alguém aí. Top das galáxias. Obrigada, meu amor. Boa noite, pessoal. Boa noite, na paz do Senhor. Que tenhamos uma noite abençoada e que o Espírito Santo de Deus esteja em primeiro lugar nessa live. Hoje, conforme foi anunciado aí, a live seria com a Renata, né, a psicóloga, minha psicóloga. Só que, gente, infelizmente aconteceu um imprevisto agora, quase agora, na verdade. Ela precisou correr pro hospital com a irmã dela, que passou mal. A irmã dela está internada. E antes de começar realmente a live, eu gostaria de pedir para vocês que orassem juntamente comigo. Infelizmente, imprevistos acontecem, né? Nós somos seres humanos e nós não temos como controlar algumas coisas, especialmente essa questão de saúde. Ela me mandou uma mensagem chorando, que ela tá no hospital, teve que sair correndo pro hospital, vai passar a noite com a irmã dela, que está internada, ainda não sabe o que foi, o que aconteceu realmente. Mas eu gostaria de pedir para todos vocês que orassem. A gente vai fazer uma breve oração. Só que quando ela me mandou a mensagem, eu fiquei muito nervosa, muito apreensiva, porque eu não tinha preparado nada assim, né, para uma emergência. Só que aí eu falei, Senhor, e agora? O que eu vou fazer? Fiquei perdida, apavorada, sem saber o que falar com vocês. E eu não poderia deixar vocês na mão, né? E eu vou falar um pouquinho. Na verdade, eu gostaria que vocês conversassem comigo na live. E a gente vai falar um pouquinho sobre religiosidade, tá? Quanto a Renata, a gente vai remarcar. Eu não sei se vai ser na próxima semana, na próxima terça, ou se a gente vai conseguir remarcar para antes, tá? Vai depender do que acontecer, enfim, do que ela conseguir, né? Por causa dessa questão de saúde. Mas eu sei que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, né? A gente não sabe, não entende na hora, mas existem processos e situações que acontecem na nossa vida e que a gente não tem o controle, mas que o Senhor tem o controle sobre todas as coisas. Então vamos fazer uma oração por ela, pela irmã dela, que está no hospital. E eu tenho certeza que o milagre do Senhor vai acontecer e que o Espírito Santo irá visitá-las nessa noite, tá? Então vamos orar. Senhor, graças te damos. Obrigada, Jesus, por este dia. Obrigada, Senhor, pela vida que o Senhor nos deu. Obrigada, Senhor, porque mesmo com as tribulações do dia a dia, com as adversidades, com as dificuldades, nós podemos ter a certeza de que o Senhor está conosco, o Senhor nos sustenta em suas mãos, o Senhor nos guia, o Senhor nos guarda.
E Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, nós não sabemos, nós muitas das vezes não entendemos o porquê. Mas tudo tem um propósito. Senhor, que venhamos entender que cada dor, cada problema, nós podemos usar, Senhor, para a glória do Teu nome, através de um testemunho, através da cura. Senhor, nos ensina que confiar em Ti, entregar em Tuas mãos é o melhor que podemos fazer. Senhor, eu te peço neste momento pela vida da Renata, pela vida da irmã dela, Senhor, que estão ali naquele hospital. Senhor, conforme ela mesma falou, ainda nem os médicos sabem o que realmente aconteceu, mas o Senhor sabe. E eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito possa visitá-las neste momento, acalmando o coração, confortando, dando alívio e levando a cura, Senhor, o Teu milagre, Senhor. Pai, eu te peço também por cada vida, Senhor, que está do outro lado desta live. Senhor, que tudo que eu falar aqui não sejam as minhas palavras, mas que o Senhor me guie, direcione para que o Teu Espírito possa convencer a cada coração, meu Deus. Pai, é tudo para Ti, é tudo para a Tua glória e para o Teu nome, Senhor. Glórias Te damos, graças Te damos, Pai. Amém, Jesus. Amém, glória a Deus. Eu vi que entraram algumas outras pessoas aí. Gente, não vai ter a live com a Renata, porque ela está no hospital. Ela precisou ir às pressas para o hospital, que a irmã dela passou mal. Então a live vai ser remarcada com ela, sobre o temperamento, tá? Eu vou avisar no Instagram, aí nos stories. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre um outro tema que também é bastante importante. É muito especial e é um tema que por muito tempo eu também sofri, que me causou algumas questões, alguns traumas, alguns bloqueios. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar com todo mundo. Amém? Especialmente comigo. Deixa eu fixar aqui o tema. E eu gostaria que vocês... Nossa, eu acho que não foi. Agora foi. Eu gostaria que vocês falassem juntamente comigo, tá? Não me deixem sozinha aqui na live, por favor. Enquanto isso, vai compartilhando, aperta o coraçãozinho aí, curtindo, pra dar engajamento pro Instagram entregar essa live pra um monte de gente, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho sobre religiosidade. É um tema bem, assim, até um tanto complicado, né? Mas eu creio que o Espírito Santo vai falar conosco nessa noite, tá? Então vamos começar. Eu quero ler com vocês em Isaías, no livro do profeta Isaías, no capítulo 29, no verso 13. Gente, se vocês quiserem anotar, para não perder tempo de ficar procurando, enfim, é até melhor, tá? Então, Isaías 29, no verso 13, que diz assim: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Aqui é uma das profecias, né, do profeta Isaías. E esta profecia na verdade, uma parte, né, o que eu li é uma parte apenas da profecia. E fala sobre a cegueira espiritual do povo, que o povo estava vivendo. Na verdade, eles faziam os seus rituais religiosos, iam ao templo, faziam os seus sacrifícios, porém não viviam
em comunhão, em intimidade. Na verdade, viviam uma aparência, né? Executavam todos os seus rituais, mas na verdade a sua vida, o seu coração estavam bem longe de Deus. E o profeta, ele diz, o Senhor disse, né, através da boca do profeta, que o povo, ele se aproximava de Deus apenas com sua boca, mas que o seu coração estava longe. Ou seja, eles davam a adoração, rendiam a adoração de lábios, mas que na verdade não viviam integralmente ao Senhor. E a religiosidade, na verdade, o que é a religião, né? Vamos falar um pouquinho primeiro. O que é religião? Religião vem da palavra religar, e nada mais é do que se religar a Deus, religar a um ser, né, supremo. No nosso caso, nós somos cristãos, então é nos religar a Deus, religar a Cristo. Só que a religiosidade, ela vem, na verdade, para afastar o homem de Deus. Por quê? A religiosidade, ela nos traz cadeias, nos traz... nos aprisiona, não traz a verdadeira liberdade do Evangelho. O Evangelho, ele nos dá uma liberdade que não é uma liberdade para o pecado, mas é uma liberdade para que nós possamos viver longe do pecado, não sermos escravos do pecado, né? Essa é a verdadeira liberdade que o Evangelho nos traz, a liberdade de não sermos escravos do pecado. Então vamos lá. Na Bíblia existem vários versículos, várias passagens que mostram o quanto Deus abomina a religiosidade. Inclusive, quando Jesus estava aqui na Terra, ele vivia falando, né, contra os fariseus hipócritas, que eram extremamente religiosos, estavam no templo, faziam seus sacrifícios, guardavam os sábados, colocavam um jugo, na verdade, pesado sobre as pessoas, só que eles mesmos não cumpriam, né, aquele jugo que eles impunham sobre as pessoas. E em Mateus 23, se a gente for ler o capítulo 23 de Mateus, ele praticamente inteiro, né, Jesus falando, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Então Jesus, ele condenou veementemente a religiosidade, a hipocrisia daquele povo, naquele tempo. Eles conheciam a lei, conheciam a Torá, né, que são os mandamentos, as leis, os livros que Moisés escreveu, só que não seguiam uma comunhão com Deus. Eles seguiam apenas regras, mas não por amar a Deus ou temer a Deus, mas como para viver de uma aparência, para inclusive encobrir os seus erros, né? E aqui no capítulo 23 de Mateus, no verso 3, diz assim, uma palavra de Jesus, né? Que Jesus falou ao povo. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Ou seja, eles falavam, pregavam a lei, porém não viviam. No verso 4 agora, diz assim, atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens. Ou seja, eles praticavam a lei apenas para que os homens vissem e respeitassem eles, né, como uma autoridade. Mas, na verdade, quando eles estavam em secreto, fora da visão da sociedade, fora do alcance dos olhos dos homens, eles praticavam toda a iniquidade.
Lá no... lá em Mateus 21, um pouquinho mais atrás, 21, 12, 13. Mateus 21, 12, 13. Jesus, ele é um dos casos, né, que Jesus ele agiu contra a religiosidade. Foi quando Jesus entrou no templo e ele derrubou as mesas, né, dos cambistas. Na verdade, não era nem a questão de estarem vendendo ali os itens, né, para os sacrifícios, animais, enfim. Mas o maior problema, na verdade, era que eles vendiam para lucrar altos valores em cima dos judeus. E, na verdade, até mesmo os judeus que levavam já os seus sacrifícios, levavam os seus, as ovelhas, enfim, os seus materiais para os sacrifícios, eles sempre encontravam defeitos naqueles animais, para que eles pudessem vender o deles para terem lucros, né? Lucros altos. Então, na verdade, Jesus ele derrubou tudo, ele ficou muito bravo, muito nervoso por conta dessa atitude deles, né? Do engano, mentira, de roubar mesmo, né? Até o próprio Jesus falou, comparou a eles como ladrões, salteadores, né? Um covil de salteadores. Uma outra passagem também que a gente pode ver o combate de Jesus à religiosidade é lá em João 4, onde Jesus ele vai para Samaria, ele passa por Samaria. Na verdade, ele faz um caminho totalmente diferente do que os judeus costumavam fazer, porque os judeus eles segregavam os samaritanos por acreditarem que os samaritanos não tinham, como que eu posso falar? Não tinham direito, né, do amor de Deus, enfim, não mereciam, que eles, os judeus se achavam superiores. E Jesus, lá em João 4, ele passa por Samaria, indo para Galileia, e ele encontra uma mulher, né, a mulher samaritana, uma mulher que não, vamos dizer, era uma mulher que adulterava, né? Ela não tinha marido. Na verdade, ela estava no 6º marido. Então, era considerada uma mulher adúltera, uma mulher desprezível para a sociedade, uma mulher sem honra, uma mulher totalmente imunda, né? E Jesus encontra essa mulher e os seus discípulos ficam atônicos. Como que Jesus, o nosso mestre, pode conversar com uma mulher samaritana e uma mulher que todos sabem que é uma mulher imunda, uma mulher prostituta, né? E Jesus lá, ele inclusive fala para a mulher, porque ela questiona. Naquela época era bem evidente a questão do traje, da diferença dos trajes, né, de judeus e outros. Então essa mulher, ela até questiona Jesus no verso 9, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Né? Porque os judeus não falavam de forma alguma com os samaritanos. E Jesus replicou a ela, ele respondeu, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ou seja, aí Jesus quebrou todo aquele paradigma, né, da religiosidade, que os judeus não podiam se aproximar dos samaritanos,
que Jesus era só para os judeus, que Jesus, por ser judeu, só poderia andar com os judeus. Ele quebrou tudo isso, porque até lá em João 3,16 diz, né, porque Deus amou o mundo, a humanidade, ou seja, não foram só os judeus, não foram só os samaritanos, foi toda a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todos aquele que nele cresce tivesse a vida eterna. E aqui é uma das primeiras partes que Jesus começa a quebrar o paradigma da religiosidade, de que ele veio para todos que o recebessem. Ou seja, ele falou assim, se você me conhecesse, se você soubesse quem realmente eu sou, você me pediria água, que eu te daria a água da vida, ou seja, a água que lava a alma, que lava o espírito, que lava o pecado, que tira a imundície do pecado das nossas vidas, né? Uma outra... Foram várias situações, na verdade, né, que Jesus ele condenou a religiosidade, e ele mesmo falou, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ou seja, o que ele quis dizer, a religiosidade traz muito peso, um fardo muito pesado, que nem mesmo os escribas, os doutores da lei conseguem carregar. Mas eu sou a vida, eu te dou um jugo suave, um fardo é leve. Ou seja, o evangelho de Jesus, ele é amor, ele é graça. Não que nós estejamos livres e podemos pecar, não é isso. Mas é a liberdade de não sermos escravos do pecado, como eu disse no começo. E o que a religiosidade prega, né? Muitas das vezes a questão da aparência, né? Você viver uma aparência, e a religiosidade nada mais, nada menos do que nos afasta de Deus. Eu vou deixar algumas outras passagens bíblicas. Gente, quem quiser aí falar um pouquinho também, me ajudar aqui. Eu fui pega de surpresa hoje. Então eu tô um pouco mais nervosa do que costumeiramente. Lá em Colossenses 2, no verso 8, Colossenses 2, verso 8 diz assim: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, porque os rudimentos do mundo não segundo Cristo. Conforme os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Ou seja, essa palavra aqui, enredar, é o mesmo que algumas bíblias vai estar falando de sacrifício. De sacrifício não, perdão, gente, de escravidão. Ou seja, a religiosidade, ela escraviza o homem, ela não traz a verdadeira graça do Senhor. Ela traz uma escravidão. A pessoa vive sob um medo, sob é como se ela estivesse presa, né, enclausurada, e vivesse com medo de um Deus que a qualquer momento vai fulminar ela porque ela cometeu algo de errado. E na verdade o Senhor, ele veio para nos trazer vida, nos trazer a sua graça, que é um favor merecido. Nenhum de nós merecemos a graça. Porém, ele nos deu a graça, né? E, gente, eu quero deixar claro aqui que, assim, eu não tô aqui para pregar para falar sobre placa de igreja, sobre costumes. Cada igreja, cada congregação, cada ministério tem os seus costumes. E, infelizmente, muitas das vezes, costumes são confundidos com doutrina. E doutrina não é a mesma coisa, tá?
Doutrina é doutrina do Espírito Santo, a doutrina de Deus, a doutrina dos anjos, a doutrina do homem. É a gente entender a essência bíblica, isso é doutrina. Costumes pode ser de um ministério para o outro, costumes pode ser de um país para o outro. Podemos ver costumes até diferentes de um estado para o outro. Então, assim, aqui em São Paulo, nós paulistanos temos um costume de praticamente todo final de semana comer pizza. Tô colocando uma coisa assim bem aleatória. Lá no Nordeste não tem muito esse costume, né? Normalmente é cuscuz, são outros alimentos e assim vai, por aí vai. Então, assim, costume é uma coisa, doutrina é outra coisa. A doutrina, ela é bíblica, ela não muda. Então, antes de Jesus nascer, até a eternidade, vai ser a mesma doutrina. Costumes, eles mudam de acordo à região, de acordo à placa da igreja, de acordo ao tempo também. Um exemplo, as mulheres há alguns anos atrás, não sei exatamente quantos anos, mas há alguns anos atrás, nenhuma mulher usava calça, seja fossem elas cristãs ou não. Mas hoje isso é comum. Então, assim, isso é um costume, tá? A Bíblia, ela é contra o pecado. Jesus, ele veio abominando o pecado, mas ao mesmo tempo que ele abomina o pecado, ele nos traz a graça de Cristo, o arrependimento, que nos diz que mesmo que você pecar, mesmo você não sendo digno de perdão, eu morri na cruz para que você tivesse o perdão, para que você pudesse ter direito ao acesso ao Pai mais uma vez, tá? Então ninguém é digno. Não existe A nem B, não. Ninguém é digno. Nós somos colocados à graça do Senhor e por isso nós nos tornamos filhos, nós nos tornamos amigos de Deus, tá? Então, vamos lá. Eu li em Colossenses 2:8, né, que fala da religião como uma escravidão, né? Não passa de uma escravidão, que te coloca fardos, te coloca cadeias que você não consegue. E na verdade, a religiosidade, ela nos afasta de Deus, por quê? Ela não prega o amor de Deus, né? Ela não prega uma intimidade, mas por costumes, por aparência, você tem que mostrar que você é cristão pela sua aparência, e não é. A transformação de Cristo, ela vem de dentro para fora. Então, automaticamente, quando eu me rendo a Deus, a minha vida a Jesus, e entrego a minha vida a Ele, e recebo uma pausa aqui, tá tudo bem aí? Todo mundo me escutando? Pausou o vídeo aqui, eu acho, não sei se pausou aí pra vocês. Tá tudo bem aí? Dá um ok. Dá um ok para eu poder continuar. Tá certo. Então vamos lá. Até me perdi. Gente, eu me perdi completamente. Mas enfim. A graça do Senhor, ela nos traz liberdade. Você servir a Cristo por amor, você se submeter a Cristo por amor, porque você o ama, você quer estar perto dele, você quer estar com ele, não somente aqui nesta vida, mas viver uma eternidade com ele. Então, quando eu lembrei agora o que eu estava falando, quando nós nos rendemos a Cristo, o Espírito Santo, ele vem habitar em nós, com a entrega da nossa vida a Jesus. O Espírito Santo, ele vem habitar o nosso coração, e cada dia mais nós somos santificados por Deus, ou seja, cada dia nós damos um passo em direção ao céu, um passo na melhoria de vida, na melhoria de identidade, de comportamento, de se afastar do pecado. Nós não temos prazer em pecar,
né? Nós não, quando nós estamos com a nossa vida em Cristo, nós não vivemos pecando. Nós pecamos porque temos a nossa natureza humana pecadora, mas não porque nós pecamos porque nós queremos pecar, porque nós desejamos aquilo, né? Nós vivemos para adorar o nome do Senhor em santidade, ou seja, longe do pecado. Tá? Então, e a graça do Senhor, ela nos leva para mais perto de Jesus a cada dia, a cada renúncia que nós fazemos. Então, vamos lá. Em Oséias 6, deixa eu só abrir aqui para vocês. Oh, Jesus. Pensei que eu tivesse marcado aqui, peraí, gente. Oséias... Oséias. Lá em Oséias 6, a palavra diz assim: pois misericórdia quero e não sacrifício, o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Ou seja, a religiosidade, ela nos ensina um sacrifício. E na verdade o Senhor não quer sacrifícios. Ele quer uma vida de intimidade, de relacionamento. Porque automaticamente quando você tem um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus, esse relacionamento vai te fazer ficar longe do pecado. Essa intimidade com Deus vai te fazer ficar longe daquilo que o Senhor desagrada. Aquela palavra que eu até citei na live passada de Gálatas, do fruto do Espírito. Então nós devemos pedir ao Senhor, né, ao Espírito Santo de Deus, que produza em nós o fruto dele todos os dias, que é o amor, a paz, a alegria, a longanimidade, bondade, enfim, mansidão, e aí vai. Lá em 2 Coríntios 5, gente, eu gosto de tudo que eu falo, eu me basear na Bíblia. Por quê? Pra ninguém achar, ela que tá falando. E não é. E não sou eu que estou falando. A Bíblia é contra a religiosidade, a Bíblia é contra esses paradigmas que nos fecham, nos bloqueiam, nos afastam de Deus. Mais um pouquinho pra frente eu vou falar sobre o que a religiosidade causa em nós, tá? Algumas coisas, inclusive existe um problema muito sério, né? Que é uma síndrome, inclusive, que ela já foi... eu não sei como que chama exatamente isso na psicologia, mas ela já foi diagnosticada como um problema emocional que causa muitas das vezes depressão, tá? Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Então, em 2 Coríntios 5, os versos 16 ao 19, que diz assim... E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Isso se eu entrego a minha vida a Jesus, se eu deixo Jesus governar a minha vida por completo, em todos os sentidos, eu já não sou uma velha criatura, eu sou uma nova criatura. Então todos os dias vai ser uma mudança, uma melhoria, eu vou ser livre em Cristo. Eu vou ter
o fardo, o jugo leve de Jesus. Eu vou sentir prazer no Evangelho. Eu não estarei no Evangelho, eu não estarei servindo a Jesus porque eu tenho medo de um Deus carrasco, de um Deus que vai me fulminar, ou de um Deus que vai me matar, de um Deus que vai me mandar para o inferno. Não, eu vou servir a Jesus porque eu o amo e eu quero estar com Ele. Então, quando nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. Nós somos, o nosso velho homem, ele é deixado de lado. É o que eu falei, de nós não termos mais prazer no pecado. Nós não vivemos mais no pecado. Nós pecamos porque temos uma natureza humana, né, pecadora, mas a reconciliação através de Jesus nos é dada através da graça do Senhor. Vamos lá. Gente, tem inúmeros versículos, muitos versículos, muita base bíblica mesmo para isso. Eu não peguei tudo, obviamente, isso daria sei lá quanto tempo de live, enfim. Mas o que eu quero falar aqui mais um pouco também sobre religiosidade é a questão das consequências do que a religiosidade nos causa, até por questão do horário, que já está aí em cima. A religiosidade nos causa o medo de Deus, o medo do inferno, perdão. Gente, eu falei na minha primeira live, que inclusive quem não assistiu está lá disponível no IGTV, que por muitos anos eu vivi na igreja, eu participei das atividades da igreja, mas por medo de ir pro inferno, por medo de Deus me fulminar, porque eu ia errar, eu tinha errado, enfim. E isso, o medo do inferno, ele não nos permite ter um relacionamento íntimo com Deus. Ou seja, não permite que quando nós, porventura, venhamos pecar, o Ezequiel pediu uma participação ao vivo, é isso, Ezequiel? Só me confirma aí. Quando nós venhamos pecar... Oh, Jesus, eu não consigo mais sair daqui. Nós não buscamos a face de Deus, ou seja, nós nos afastamos. E uma outra questão também, nós podemos observar muita gente no nosso meio, né, nas igrejas, que vivem uma aparência, julgam as outras pessoas, outros cristãos, outros, enfim, de outras denominações religiosas. Ok, eu já te chamo, Zeke. Julgam por uma aparência, mas que na verdade, quando você vai ver, o coração está cheio de rapina. Eu acho que eu até tinha marcado o versículo aqui que fala sobre isso, sobre o coração estar cheio de rapina, mas eu não lembro mais onde eu marquei agora. Eu fiz correndo, então. Isso nos distancia de Deus. A religiosidade, ela faz uma barreira entre Deus e o homem, tá? Uma outra coisa, a acusação. A religiosidade, quando nós pecamos, ou quando, por exemplo, a pessoa ela se enfraquece na fé e ela vem a pecar ou fazer algo que ela ache que seja um pecado, às vezes nem às vezes é uma quebra de um costume, né? Ela se acusa, ela fala, não, eu não tenho mais, eu não tenho mais o direito, né, de estar na presença de Deus porque eu fiz isso, isso e aquilo. Então a religiosidade nos acusa. E Jesus, ele não nos acusa, o Evangelho não nos acusa. Ele nos constrange do nosso pecado, é diferente. O nosso acusador é o diabo. O Evangelho, ele nos constrange do pecado. Gente, eu vou tentar ser rápida para poder chamar o Ezequiel. A pessoa se afasta de Jesus por não acreditar no perdão. É isso que eu te falei, é isso que eu já falei. O perdão
se torna algo impossível para a religiosidade. Ela acaba se afastando de Jesus. A religiosidade faz com que a pessoa siga costumes por obrigação e por medo. Eu acho, porque eu vou dar um exemplo de uma... estão mais de uma hora? Ótimo. Vou dar um exemplo bem, né? Eu não uso calça porque eu vou pro inferno. Eu não uso calça porque isso é pecado e eu vou pro inferno. Então, na verdade, eu não uso calça não é porque talvez eu não me sinta bem por uma questão ou por uma opinião própria, uma leveza. Não, é porque eu tenho medo, porque se eu usar aquilo vai me condenar, né? Na verdade, isso é um costume. Obviamente que a Bíblia, ela condena a sensualidade, mas a sensualidade, eu posso estar sensual de saia, de vestido, de qualquer coisa, de qualquer tipo de roupa, ou em qualquer... Às vezes, com uma roupa até comportada, mas eu posso me portar fisicamente de forma que eu sensualize. Então, assim, são coisas que não condiz, né? É um jugo muito pesado. A religiosidade traz bloqueios e traumas, especialmente nos relacionamentos conjugais. Gente, por muito tempo eu vivi uma prisão no meu relacionamento conjugal por coisas que eu ouvia na minha infância e na minha adolescência de que era pecado. Um exemplo, eu ouvia que interagir com o marido era coisa da carne. Eu tô falando essas palavras desse jeito, gente, porque senão o Instagram me bloqueia, tá? Porque infelizmente tem muita questão de pornografia, e como tem pessoas menor de idade no Instagram, então o Instagram automaticamente ele capta palavras também e bloqueia, tá? O engajamento. Então, eu ouvia que isso era da carne, que quem praticava isso todos os dias ou direto eram casais carnais que só pensavam na carne. Exatamente, que a Lu acabou de falar, que na semana de Santa Ceia, o esposo e a esposa não podiam se relacionar, porque era pecado, tinha que se santificar. Então, assim, são coisas que trouxeram bloqueios inconscientemente para mim, mesmo eu sabendo que não era, mas me bloqueou por muito tempo. Assim como tem muita gente que é bloqueado em muitas questões por esses dizeres, esses tabus que são pregados, esses paradigmas que são pregados, que são totalmente antibíblicos. A religiosidade traz problemas emocionais e baixa autoestima. Ou seja, a religiosidade muitas das vezes prega que nós, por exemplo, mulheres, eu vou falar de nós mulheres que a gente já é mais nós já somos mais assim, né, que gostamos mais de se cuidar. Eu não digo vaidade porque a própria Bíblia diz que tudo é vaidade. Então não é um cabelo, uma roupa que vai ser exatamente vaidade, né? A religiosidade muitas das vezes não permite que nós não nos cuidemos. Quantas mulheres que não se cuidam, até mesmo não se depilam, não se higienizam, não usam, enfim, não se cuidam de uma forma geral, não se vestem, não se sentem bem em sua aparência, porque nós mulheres precisamos disso, estar bem, se sentir bonita, se sentir amada, por causa da religiosidade, porque tem aquilo como um pecado. Gente, isso é uma cadeia, isso é horrível. A própria Bíblia fala que nós devemos cuidar do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Como que a gente pode ter uma aparência descuidada, um emocional descuidado, porque a gente acha que tudo é do diabo, tudo é do inferno?
tudo leva pro inferno. Misericórdia, isso, gente, eu fico até revoltada com essas coisas. Muito revoltada. Nossa. Uma outra coisa, inclusive que eu até comentei antes, a religiosidade, gente, ela traz um trauma tão sério que ele precisa ser tratado como um estresse pós-traumático. Ou seja, uma doença, como uma depressão. Ela precisa ser tratada como se fosse um tratamento para a cura de vício de droga. Para vocês verem quanto isso é sério. Tem muita gente em cima de uma cama, muita gente acabada emocionalmente, muita gente que acabou com o casamento, que acabou com a amizade, que acabou com a família por conta da religiosidade. De tabus, de regras que não tem fundamento bíblico nenhum. Uma coisa muito séria também que a religiosidade faz, ela segrega, separa. A Bíblia nos falou que Jesus nos deu um mandamento como igreja para que nós fôssemos ao mundo levar o evangelho a toda criatura, para nós pregarmos o evangelho. Mas não é só pregar por boca, falar que Jesus é bom, Jesus ama. Como que eu vou falar que Jesus é bom, que Jesus ama alguém, se eu sou uma pessoa que não ama o meu próximo, que eu me separo de todo mundo, eu segrego todo mundo porque eu me sinto melhor do que qualquer um? Como? Como que eu vou proclamar o amor de Jesus para a humanidade se eu não vivo uma vida de amor, uma vida que eu quero as pessoas perto de mim, que eu quero ajudar as pessoas? Como é que eu vou pregar um evangelho que eu separo todo mundo porque fulano é pecador, fulano é isso, fulano é aquilo, todos nós somos pecadores e o pecado nos afastou de Deus. Se não fosse a graça de Jesus, nós estaríamos sem qualquer esperança. Se não fosse a graça de Jesus, a misericórdia de Jesus que nos alcança todos os dias, qualquer um de nós íamos direto para o fogo do inferno. Mas Jesus, por seu amor, por sua graça, por sua misericórdia, Ele nos alcançou e Ele nos dá isso todos os dias. A Su acabou de falar, e pecado é pecado. Sim, pecado é pecado e nunca vai deixar de ser pecado. A Bíblia é bem clara, em alguns versículos, eu acabei não anotando aqui, mas a Bíblia é muito clara quando fala de pecado, o que Deus abomina. A Bíblia não fala, a Bíblia não vai falar de costumes como um pecado. Até porque eu tenho um costume dentro da minha casa, o meu vizinho tem outro costume, o fulaninho que tá lá na Europa tem outro costume. E outra coisa, quando nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, quando nós nos rendemos aos pés de Cristo de verdade, Ele nos constrange. Muitas das vezes, algumas coisas que pra mim não é legal, não faz bem, pra você talvez. Mas isso também tem base bíblica. Isso não é simples assim, vou sair fazendo aí porque não. Tem a questão também de ver se a pessoa realmente tem intimidade com Deus. E aquilo, se alguma coisa me causa escândalo, gente, tá acabando a live, eu acho. Não, desculpa, não foi não. É uma ligação aqui. Eu desliguei. Então, se algo em mim que causa escândalo, eu preciso deixar. Porque se eu escandalizo o meu irmão, misericórdia. Se eu escandalizo o meu irmão, Gente, tá indo aí? Voltou? Voltou? Tá. Se eu escandalizo o meu irmão com alguma atitude que eu tenho, eu preciso deixar de ter essa atitude. Porque isso é pecado, tá? E pra finalizar, a religiosidade é uma carga, é um peso que nós não podemos e não precisamos carregar.
O evangelho de Jesus, ele é leve, o evangelho é maravilhoso, o evangelho nos transforma, o evangelho nos traz paz, o evangelho nos produz em nós amor, nos produz constrangimento do nosso pecado. Esse é o evangelho de Jesus. O que passar disso é procedência maligna e do homem. O Ezequiel falou aí que não quer mais ser chamado. Parece que tem 2 perguntas aqui, deixa eu só dar uma olhada. O Mael falou, a gente tem pecado culposo quando há intenção de pecar, Mael? Eu acredito que sim, porque nós somos seres humanos. Então muitas das vezes a gente peca e sabe que tá pecando, entendeu? Mas quando nós temos Jesus, ele automaticamente nós reconhecemos que nós pecamos e nos reconciliamos em Deus. Um exemplo qualquer. Se eu minto, se eu faço uma mentira para alguém, eu acredito que isso é um pecado culposo, porque eu sei que eu tô mentindo. E eu sei que mentira é pecado. A Bíblia é clara, né? Que a mentira é um pecado. Então, nesse ponto, eu sei que se eu tô mentindo, eu tô pecando. E, obviamente, que se eu não pedir perdão, não me reconciliar, eu vou ser separada de Deus através do meu pecado. Mas é aquela questão, quando nós pecamos, o diabo ele tenta nos acusar de uma tal forma a ponto de nós não nos voltarmos para Deus. Para quê? Porque se eu pequei, eu não me volto para Deus pedindo a sua misericórdia, pedindo a sua graça, pedindo perdão pelo meu pecado, eu vou me afastando cada vez mais de Deus. E aí, o que acontece? O inimigo, ele, né, vai fazer o labuá dele. Mas assim, nós pecamos inconscientemente, no olhar, no falar, no pensar, enfim, em tudo. Por isso que nós todos os dias precisamos pedir perdão, reconhecer o quão miserável somos sem a graça de Deus. Mais alguém aí quer falar alguma coisa, quer fazer alguma pergunta? Já tá dando 1 hora, mas a Ari falou que as lives estão passando de 1 hora. Mais alguém aí quer falar alguma coisa, gente? Só pra reforçar, não sei se todo mundo que tá aí do começo, a Renata não fez a live hoje, porque ela precisou ir pro hospital às pressas, que a irmã dela passou mal, inclusive está internada. Então ela não pôde fazer, a gente vai remarcar a live. Como saber se ainda somos um pouco religiosos? Eu acredito que todos nós temos um pouco de religiosidade, né? Muitas das vezes a gente age até inconscientemente e a gente julga, né, o nosso próximo ou alguém. E eu acredito que isso é um pouco de religiosidade, sim. Mas o Espírito Santo tá aí para nos ensinar todos os dias, né? Nós precisamos buscar o conhecimento verdadeiro em Deus, não acreditar em tudo que nos vem, né? Porque, infelizmente, nem o que eu falo aqui, se não tiver base bíblica, ou se qualquer outro ser humano falar algo que não tiver base bíblica, a gente não pode absorver. Na verdade, nós temos que filtrar tudo que a gente ouve, seja de quem for, seja da pessoa, do missionário mais famoso, mais cheio da unção que existe no mundo. Nós temos que filtrar e ver se tem embasamento bíblico, porque às vezes a gente acaba falando alguma coisa sem conhecimento e acaba até prejudicando. Gente, nós somos seres humanos, então nós somos falhos, nós somos passíveis de erro. A maioria dos religiosos são aqueles que pecaram mais que Satanás no seu passado. Isso.
Mas enfim, a religiosidade ela nos bloqueia, né, em todos os sentidos, no relacionamento, no amor ao próximo, ela nos afasta de Deus. Parece que tem mais alguma pergunta aqui, deixa eu ver. Não, tá certo. Isso, Mael, não acreditar em tudo. A gente precisa filtrar tudo que a gente ouve e ver se tem embasamento bíblico. E a gente precisa se libertar. Se libertar da religiosidade, se libertar desses tabus, desses paradigmas que nos afastam de Jesus. Jesus é leve, é maravilhoso servir a Jesus, é maravilhoso você ter relacionamento com Deus, é prazeroso, não é? Embora a gente tenha que renunciar ao nosso eu, porque a partir do momento que nós servimos a Jesus, nós o colocamos como o nosso governo. Ele governa a nossa vida, ele governa a nossa casa. Obrigada, Ju. Obrigada. Então é isso, deixar que Deus governe a nossa vida, não porque a gente vai estar debaixo de uma escravidão, não, é servir a Jesus por prazer, porque você quer estar perto dele, e a própria Bíblia fala que o pecado nos afasta de Deus. Então, se o pecado nos afasta de Deus, automaticamente quando nós temos relacionamento com Deus, intimidade com Deus, nós nos afastamos do pecado. Na verdade é uma via de mãos duplas, né? Quando nós nos afastamos de Deus, nós pecamos, nós deixamos o governo de Deus sobre as nossas vidas, e quando nós nos aproximamos de Deus, estamos perto de Deus, o pecado ele se torna uma coisa distante, né? Nós não vivemos mais para pecar, nós vivemos para agradar a Deus. Isso aí, Sandra, a letra mata e o espírito vivifica. Exatamente, muita gente pega esse versículo sem contexto e fala que estudar teologia, estudar a palavra mata. E na verdade não. Na verdade, a falta de conhecimento que nos mata. Porque a falta de conhecimento faz a gente acreditar em tudo que a gente ouve. Quando a gente tem o conhecimento em Deus, quando a gente tem o conhecimento da palavra, com o Espírito Santo, ele nos traz sabedoria. A própria palavra diz também muito em Provérbios que a verdadeira sabedoria vem de Deus. E nós só adquirimos sabedoria de Deus quando nós entendemos, conhecemos a palavra, buscamos a Deus em oração, em jejum e intimidade com Ele, tá? Então, mais alguém aí quer falar alguma coisa? Já são mais de 9 horas. Gente, vamos orar pela Renata, pela irmã dela. Assim que eu conseguir remarcar com ela, eu aviso todo mundo pelos stories. Fiquem atentos nos stories. Infelizmente, né, imprevistos acontecem. E ainda mais imprevistos de saúde, não tem como deixar, né? Gente, Deus abençoe. Eu vou deixar essa live salva. Vocês compartilhem, vai ficar disponível lá no IGTV. Vocês compartilhem. É isso mesmo, Sandra. Tem gente que se acha tão santo que mata o outro. É o que a religiosidade faz, né? Ele mata, ele não traz a vida. Ele mata. Deixa eu só ver se tem... Gente, eu sou... Fala sobre nem tudo é lícito. Tem a palavra... Eu não vou lembrar agora onde tá, mas está em uma das cartas de Paulo, que nem tudo é lícito... nem tudo me convém, mas nem tudo é lícito. Não. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Perdão, gente, eu confundi as coisas aqui. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É exatamente isso. Eu posso todas as coisas, porém nem tudo convém. Por quê? Porque algumas atitudes vão me afastar do meu relacionamento com Deus.
algumas atitudes, alguns comportamentos, algumas coisas vão matar outras pessoas espiritualmente, vão escandalizar o evangelho. Então, não é que eu não posso fazer porque eu sou obrigada a não fazer, mas eu não vou fazer porque eu tenho a consciência de que aquilo será uma separação entre mim e Deus. Eu não vou fazer porque eu tenho a consciência de que aquilo não vai ser legal para mim ou para minha família. Eu tenho a consciência de que aquilo vai escandalizar o meu irmão. É exatamente isso, tá? Então, e tem outras questões também. Às vezes são coisas que eu posso fazer, mas que vai me trazer um prejuízo à minha saúde, vai me trazer um prejuízo ao meu emocional, não só a questão espiritual, mas a todas as áreas da minha vida, tá? Então é isso. Deus abençoe a vida de todos vocês, né? Muito obrigada por compartilharem comigo esse momento. E como eu falei, eu vou deixar salva. Compartilhem. Gente, vai aí, antes de terminar, dá vários coraçõezinhos aí, por favor, pro Instagram ver que vocês engajaram. E de verdade, compartilhem, porque quando a gente compartilha o conhecimento, a gente ajuda outras pessoas a crescerem em Deus, a conhecerem a Deus. Amém, amém. Muito obrigada. Que Deus abençoe muito vocês. E eu espero que essa live tenha sido uma edificação para a vida de vocês. E o YouTube, que eu sempre esqueço. Gente, lá na minha bio tem o link da minha página do YouTube. Depois eu vou subir esse vídeo também lá pro YouTube, talvez amanhã. Então, assim, vão lá. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho. E muito obrigada, de verdade, eu amo todos vocês, vocês são bênçãos na minha vida e é isso. Deus abençoe, amo muito vocês, beijo no coração, ótimo descanso, ótima noite, fiquem com Deus, beijo, 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 beijo.